Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia, Crimes e Mistérios. Se você não é inscrito, eu peço para você se inscrever, curtir, compartilhar e deixa um comentário aqui pra gente. Bem, vocês sabem que sempre que eu apareço de óculos escuro, eu vou falar de alguma personalidade, né? Mas, na verdade, o caso dessa personalidade aí enorme pro mundo me ressurgiu a semana passada por conta de uma polêmica, que teve como novela das 7, se eu não me engano, chamado Dona de Mim, com a personagem da Giovanna Lancelotti, que ela é uma influencer digital e que ela tá sofrendo ameaças ali de um hater. E esse hater acaba fechando ela numa emboscada e abusa da personagem. Então a personagem passa, né, toda aquela situação horrível. E foi colocado em pauta se seria adequado até esses tipos de tema aparecerem em novela das 7, porque tem aí já uma coisa mais forte que de repente por horário não cairia muito bem. Mas enfim, me recordou um caso de um grande artista também, né, que teve um ataque, só que na vida real, que é o John Lennon. Essa geração de agora, de repente, não saiba o que aconteceu com o John Lennon e muito menos quem era o John Lennon, tá? Ele só é um dos integrantes de uma das bandas mais influentes do planeta, que eram os Beatles, que surgiram aí nos anos 60, a Beatlemania. Vários artistas a nível mundial se inspiraram nos Beatles. Os Beatles em Liverpool muda o cenário mundial da música. E também nos lembrando que essa ideia de alguém perseguir alguém, ou porque simplesmente quer lhe fazer mal, ou por uma obsessão, não é algo que apareceu com a internet. Isso é mais antigo do que a gente imagina. Mas vamos ao caso. Em 8 de dezembro de 1980, cairia nessa época numa segunda-feira, no período da noite, o John Lennon está chegando no edifício dele, o edifício Dakota ali, em Nova York, casa a qual ele morava com a esposa Yoko Ono. E, de repente, ele é abordado com o seguinte, né, chamado Mr. John. E ele vira para trás, é um fã pedindo um autógrafo. Ele cede esse autógrafo e, minutos depois, esse fã está portando uma arma de fogo e dispara alguns tiros. O primeiro tiro bate ali nos vidros do edifício, mas infelizmente o restante atinge o John Lennon, que fica muito ferido. Chega a ser levado ao hospital, tentam ressuscitá-lo, mas por conta ali dos ferimentos, o John Lennon ele não sobrevive. E o mundo entra num luto total, porque o John Lennon ele é até hoje um artista muito valioso para a música, né? Mas, enfim, ele não ofereceu nenhum tipo de resistência quando chegou à polícia, simplesmente. Ele se entrega, ele vai para a prisão, e ali começa o mundo todo em choque. Quem poderia odiar um homem que pregava a paz mundial, que era um Beatle? Quem podia odiar o John Lennon? Que dos 4 ali era... não só ele, como o George Harrison também, que tinham essa vibe muito de paz e, enfim, de temos que viver todos bem. A música Imagine, que é colocada aí até hoje como uma das músicas pacifistas mais famosas que tem, foi composta pelo John Lennon. Os dias que eles ficaram, ele, no caso, a Yoko Ono, na cama, fazendo aquelas fotos em nome da paz. Gente, quem odiaria um homem desse? Mas, na verdade, o David, ele não odiava o John Lennon. Ele se mostrava mais como um fã obsessivo. E a pior coisa que pode ter para um fã obsessivo é quando ele percebe que seu ídolo não é muito bem como ele imaginava. Como é que é isso, Rita? O fã obsessivo, na verdade, ele não gosta de quem você é. O David não gostava do John Lennon por ele ser o artista do John Lennon. Ele imaginou um John Lennon.
Em uma época ainda de muito sucesso dos Beatles e tal, o John Lennon ele solta uma frase que ele é mais famoso que Jesus Cristo. E o David, ele se converteu aí para um extremismo de uma religião e que isso para ele era visto como uma heresia. Então, segundo ele escutou vozes que diziam que ele deveria matar o John Lennon. E ele foi lá e o fez. Nossa, mas foi um delay desgraçado, porque eu acho que quem falou isso não foi o John, foi o Paul. Não, foi o John Lennon. Tá. Foi o John Mas foi Lennon uma que disse entrevista essa bem frase. antiga. Mas aí a gente tem que pensar... Tava junto ainda quando eles falaram Sim, isso. a gente tem que pensar no seguinte. Além de burro é lerdo. Não, mas realmente até a ficha cair de uma pessoa que é totalmente fanática não é também de uma hora para outra. E o que acontece? Ele é preso, ele fica aí décadas na prisão. Ele é uma pessoa, esse David, que ele teve uma mudança corporal assustadora. Assustadora. Há vários filmes, há várias séries que falam sobre ele. Um dos Coringas recentes fez ele no cinema, é Jared Leto, né? É o Jared Leto. O Jared Leto fez acho que é o Jared Leto mesmo. Fez o assassino do John Lennon no cinema. Ele fez uma baita preparação, porque ele ganhou peso, tal. Ficou muito legal ali a caracterização. E nisso, gente, até hoje, a gente fica tentando entender, meu Deus, né? Até que lugar uma obsessão de uma pessoa pode ir. E o John Lennon, ele não é o único exclusivo. A gente tem o caso da Selena. Só que o caso da Selena é uma fã ali que eu já falei aqui no canal. Vou deixar depois aqui em algum lugar para vocês verem. Ela dá uma chance porque ela acha que aquela pessoa gosta dela. E a mulher destrói a vida dela, literalmente, acaba com a vida dela. E são fãs, são datados como fãs, como pessoas que amam aquele artista. E, na verdade, o que a gente percebe hoje de haters, né? Os haters, tem o hater e tem o stalker. Eles são duas coisas diferentes, na verdade. O hater, ele te ataca, mas ele te ataca ali porque tem a tela do computador. De repente, ele não tenha a coragem de falar para você o que ele escreveu ali pessoalmente. O colete antibala dele é a internet, é o computador. E o stalker, como a gente já viu aí, né, em algumas outras situações, ele descobre onde a pessoa tá. Eu tive um caso... Eu vi um caso de uma atriz brasileira chamada Malu Mader e a Débora Bloch, que elas foram perseguidas pelo mesmo stalker. E a Malu Mader, ela fala que ela ficou desesperada quando ela viu que esse stalker, ele era o caseiro do sítio dos pais dela. Ele se tornou caseiro. Ele se tornou caseiro do sítio dos pais dela só para ficar perto dela. E depois ele muda o alvo e vai para Débora Bloch. A gente tem também um pouco mais atual, eu tô falando de Débora Bloch e de Malu, nas épocas que não tinha internet, tá? Muito tempo atrás. Ou a internet não era popular. Tem outro caso também da Ana Hickman, o stalker, né? Que primeiro era obcecado pela Sandy, depois ele muda. Ele muda de alvo. Então, não é uma coisa tão atual como a gente pensa. Sempre teve pessoas que elas pegam outras, elas idealizam coisas, e se aquela pessoa, por algum motivo, não é o que elas pensam, ou elas acham que elas têm que dar um fim, simplesmente elas vão e dão um fim. E a gente para pensar assim, como o David se dizia tão fã, tão apaixonado pelos Beatles, e destruiu aí o John Lennon com 4 projéteis, vamos falar assim, né? Na verdade, 5. Um atingiu o vidro, como eu falei para vocês, e o restante atingiu o próprio John. Muito triste, porque o John Lennon, polêmicas à parte que tem sobre a vida dele, era um excelente artista. Musicalmente, ele faz muita falta. Não são coisas que nós pensamos que são recentes. Isso acontece há mais tempo do que a gente pensa. Se a gente colocar em uma conta... Gente, o John Lennon agora, dia 8 de dezembro, esse caso vai fazer 45 anos.
é uma grande curiosidade, assim, da ciência saber como funciona a cabeça dessas pessoas, né? Se elas são maníacas, se elas são... O que que elas são? O que que elas são de colocar... Você projetar tanta coisa numa pessoa que você nem conhece, que você nem sabe quem é. Isso acontece com pessoas que não são da mídia? Sim. E o mais perigoso é que muitas vezes a pessoa ela não percebe que isso está acontecendo. O caso do John Lennon, acho que ele não queria imaginar que ele teria a vida dele ceifada naquele momento. Né? Se diz aí as pessoas que conheceram John Lennon que ele era receptivo até onde dava, lógico. E infelizmente ele perdeu a vida dele. Mas eu queria saber o que vocês acham. Se vocês conhecem algum caso, né, coloca aqui embaixo para mim. E é uma reflexão, até que ponto o ser humano pode agir de uma forma bárbara por coisas que ele criou. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.